Cheguei com mais um Fortaleza Cast quentinho, mais uma semana com muito assunto do Fortaleza pra gente tratar aqui, muita análise, muitos comentários, muita resenha também, que o Fortaleza Cast é assim, né? Um espaço para você, torcedor, se sentir à vontade e ouvir a gente conversando aqui, muito assunto sobre o seu clube. O espaço é esse, viu? Para você ser clubista à vontade. E nada mais clubista do que o quê? Um torcedor, né? A gente sabe disso. A gente não pode trazer aqui nem um dirigente, nem um presidente, nem Marcelo Paes, CEO, jogador. É mais clubista do que o próprio torcedor. Quem melhor para falar do assunto que a gente vai tratar hoje, que eu vou falar já sobre isso, do que um próprio torcedor do Fortaleza para saber como é que tá a opinião, a análise. Então, por isso a gente traz mais um torcedor aqui, convidado muito especial do Fortaleza Cast de hoje, Marcos Mateus, o famoso MM. Bora. Para quem conhece mais, certeza vocês já ouviram falar do Bora Leão. Trabalha lá com um trabalho incrível junto com o Dudu Damasceno, que também já esteve aqui, vocês também já conhecem. O MM está diariamente aí também falando sobre Fortaleza, em cima ali de tudo que acontece no clube, torcedor, e também fazendo essa função de comunicar e de analisar e de comentar com outros torcedores lá no Bora Leão, que é um projeto muito legal de vocês, MM. Muito obrigada por ter topar participar aqui do Fortaleza Cast, para a gente falar muito aqui sobre o seu time de coração. Já está trajado, né? Inclusive, devo dizer que esta camisa é muito bonita. Sim, o pessoal belíssima. que está me ouvindo na rádio ou também no tocador de podcast é a Eiffel. A Eiffel branca, né? Bege. Goleiro. Muito bonito, inclusive. Parabéns, MM, pela sua escolha. Vamos lá, né? Muito obrigado a Marta, a Cris também. Sempre prazer participar. Onde tá o Fortaleza, a gente também precisa estar. Vamos cornetar, vamos passar o pano aqui também, vamos fazer de tudo nesse Fortaleza Cast. Eita, menina. E a galera também, né? Vai deixando o like, que é a minha primeira vez no Fortaleza Cast, minha primeira vez em um podcast. Olha Então, aí, a estreia tá sendo aqui. Antes era no conforto de casa, agora... E agora, tá sentindo pressão. intimidado? Tô um pouco, Não, muito não é isso. pressionado. Fica à vontade. Fique como Mas se você vamos lá. estivesse na sua casa falando com o Dudu, fazendo as suas lives ali que vocês fazem diariamente. O espaço aqui é esse. Você tem liberdade para falar Aí, o que você então quiser vamos. aqui, Emília. Vamos, Você bora. tem liberdade mais do que eu e a Cris. Que a gente tem que, né? Pode ser. Cris Neve Silveira, ela tá arrasando tudo. Ela está em todas, soube que esteve no Ceará Cast essa semana também. Sim. Eu falei, Samuel, você não vai ficar só com a Cris pra você, não. Eu vou roubar também, porque a mulher está em alta. Ela está participando de redação Sport TV, ela está participando de GE, ela está participando de jogada, ela está em todos os lugares, lá no Diário do Nordeste também, e claro que ia estar no Fortaleza Cast, porque eu só trago os melhores. Cris Neve Silveira, menina. obrigada por estar aqui também para falar sobre o Fortaleza. Obrigada, Martim. Que apresentação, né? Eu vou falar o quê depois disso? Hoje eu tô inspirada, né? Hoje a mulher tá inspirada. Porque eu já passei por muitas provações. Então. Obrigada, Martinha, pelo convite. Bem-vindo, Marcos. Eu queria dizer, primeiro, você começou muito bem, porque você já recebeu um elogio da nossa ícone fashion aqui, entendeu? Nossa. Então é outro patamar, já começa daí. Essa camisa é de fato muito bonita. Já começa daí. E aí, eu lembrei que da outra vez que eu tive aqui, que o Dudu veio, eu tava aqui também, né? Era você? Era eu que estava aqui, Olha para falar só. do mesmo assunto. E foi Abertura de janela e agora fechamento de janela. Não, o Dudu foi fechamento também. Foi fechamento? Foi. Da janela do ano passado, Tá. de meio de ano. Foi análise de janelas mesmo. Então vamos lá, que tem muito assunto. E obrigada aí pelo convite mais uma vez. Lembrando que estou também no Elas no Esporte. Junto, Claro. junto com o Denis Santiago. E é isso, vamos lá falar desse Falou, viu, essa Fortaleza. semana e vai falar Foi, mais ainda. pois é. A gente tem muita coisa para discutir. E a Cris já deu aí o spoiler, janela de transferência. A gente sabe que a janela fechou, né? 7 de março foi o dia do fechamento da janela e o Fortaleza trouxe alguns reforços para este início de temporada. Desde o início, o Paes foi muito claro em dizer, não esperem 10, 12 jogadores, vai vir poucas contratações pontuais para posições que a gente precisa mais, que o Vojvoda analisou que é mais necessário. E aí ele colocou um número inicial de 4 a 5 jogadores, veio até mais do que isso. Vamos contar aqui. Veio o Moisés, foi a mais cara dessas contratações. Sim. Veio o goleiro Santos, veio também o Luquinhas, da MLS, veio o Tomás Cardona, veio o Kusevich também para a zaga, veio quem mais? Rossetto. O Rossetto e o Tauan Lara. Isso. 7 ao todo, né? Acho que eu não estou esquecendo de ninguém, não. Acho que foi isso mesmo, né? Sim. 7 contratações. Então foi um pouquinho mais. E ainda era para ter vindo um centroavante, que era o Vargas. O interesse do Fortaleza, a gente sabe que
não deu certo essa negociação. Já a gente se aprofunda um pouquinho melhor nisso. Mas foram 7 contratações. E agora, de início, assim, só para a gente bater o centro, eu não quero que vocês falem muito mais a fundo sobre isso, mas só de maneira geral. Gostaram? Então, torcedor, tá satisfeito? Eu esperava mais, sabe, Marta? Porque no início, né, da temporada, a gente perde o pilar principal do time do Fortaleza, que se chamava Caio Alexandre. Eu sei que a torcida não gosta muito desse nome, né? Criou certo um ranço, né? Mas a gente tinha ele como pilar do clube. Então, quando o Fortaleza jogava mal, o Caio jogou mal. Quando o Fortaleza jogava bem, o Caio tá jogando muita bola. Então, ele era o termômetro ali do Fortaleza naquela posição. E com isso a gente não trouxe ou não achou essa peça de início, mas trouxemos outros jogadores que até, como você disse, né, na zaga tivemos 2 reforços, que aumentou o nível, o próprio Paes fala isso, mas eu esperava um pouco mais dessa janela de transferências. Pois é, né? Uma janela com algumas peças meio que alternativas, digamos assim, né? O Fortaleza modificou, né? Coisas ali no departamento de futebol, né? Quem está gerenciando e tudo isso. Então, meio que deu uma diferenciada no olhar para o mercado, né? E assim, eu confesso que eu esperava mais. A gente, claro, entende que nem sempre o clube vai acertar, mas para esse início de temporada não vejo assim um nome que tenha chegado recentemente que despontou assim, um grande reforço. Não vejo, pelo menos por enquanto, no campo, né? Fora a gente sabe que tem uma galera com currículo muito forte como o Santos, né? Mas eu não vejo um grande, né? A não ser tirando ali, né, um pouco dessa alçada, o Kevin, né? Mas assim, o Kevin veio da base, é outro patamar de discussão ali. Eu acho que o Kevin e o Pikachu, que eles foram comprados nessa janela, eles não entram nessa discussão que a gente vai trazer agora, pelo menos de início, porque o Kevin, foi o primeiro momento dele no time profissional, mas o Fortaleza contratou o Kevin no ano passado. É verdade. No meio do ano. No meio do ano passado. Tinha um contrato de empréstimo até o meio desse ano. Rapidamente o clube já executou a compra, ainda dentro desse período da janela, mas já era um jogador que estava ali, pelo menos na base. A gente já conhecia, já sabia quem era. O Pikachu nem se fala também, né? O Pikachu, não tirando o mérito do Fortaleza de ter comprado o Pikachu e o Kevin, claro, foram certíssimos nesse quesito, mas a gente está falando de caras novas, de quem o Fortaleza, de fato, foi olhar e analisar e colocou o Cifec para trabalhar e colocou nessa janela. E aí, por isso, a gente, nesse momento inicial, a gente tira o Kevin e o Pikachu dessa discussão. Para falar, inicialmente, o primeiro nome que o Fortaleza anunciou de reforço foi o Moisés. Que foi uma volta. Um ex também, né? Exatamente. Que foi um retorno. Depois de 6 meses, o Moisés foi a maior venda da história do futebol nordestino e voltou também. Foi uma contratação cara, foi a mais cara do Fortaleza nessa janela, foi o retorno do Moisés. Isso. Quando ele iniciou a competição, a temporada, ele iniciou muito bem. A gente falou, até que no Fortaleza Cast várias vezes, parece que o Moisés nunca nem saiu do Fortaleza. Mas a gente viu que deu uma caída. Como é que você enxerga isso, MM? Você acha que essa pressão, antes dessa pressão, ela não existia em cima do Moisés? Porque ele chegou aqui, primeiramente, desconfiado, né? Com muita desconfiança dos torcedores. Esse menino da Ponte Preta, sem base, vai dar certo? Deu. E agora é diferente, porque ele volta depois dele ter sido a maior venda, depois dele ter sido a maior compra, com muita coisa na cabeça, com o Machuca ali também, que tinha sido a maior compra até então. Você acha que essa pressão pesou para ele? Sobre a pressão, Marta, eu acho que na época que ele saiu, essa pressão foi jogada para cima do Machuca. Inclusive, a gente estava lá na coletiva de imprensa de apresentação, o Machuca brincou, eu sou melhor do que o Moisés, uma coisa assim, bem né? lembrado. Daí que, quando o Moisés retorna, ele vem mais leve porque ele não performou tanto lá na Liga Americana, né? Então, ele já conhecia o clima, já conhecia Vojvoda, já conhecia o plantel praticamente todo, né? Tivemos uma outra mudança ali, mas eu acredito que essa pressão toda em cima do Moisés é por conta do que a gente já viu ele. Ó, quem não lembra do jogo contra o Fluminense, que ele sai driblando e praticamente deixa a bola dentro do gol, né?
Então, é uma coisa que a torcida cobra, a gente cobra pelo fato que a gente lembra. Eu acho que não é a mesma cobrança, por exemplo, de uma cara nova, como você diz, né? É verdade, bem observado. Então, é uma observação que a gente precisa ver. A gente sabe que começo de temporada é muito difícil, às vezes, né? Para um jogador. Fortaleza começou no dia 10 de janeiro, sua pré-temporada, no dia 20 de janeiro já estava jogando. Sim. Então, nessas primeiras rodadas, a gente viu muita mudança do Vojvoda, ele mesmo falou. Mas eu acho que está pegando agora para o torcedor é que no ano passado, nesse mesmo período, a gente já começava a ver um Fortaleza mais encaixado. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, né, a gente viu umas certas mudanças, né, que o próprio Vojvoda fez que não estava encaixando tão bem, sabe? Mas é coisa do tempo, né? Talvez a janela em si tenha se fechado para o mercado nacional, mas ainda tem aquela janela que pode trazer alguém do estadual, algum destaque, algum tapa-buraco. A gente né? também vai entrar nessa questão ainda. Eu puxei esse assunto do Moisés, porque como a Cris falou no início, na fala dela, de que a gente esperava mais, não tem nenhum reforço que hoje a gente olha e fala, não, isso aqui tá bem. Eu acho que essa grande expectativa caiu em cima do Moisés. Sim. Por isso que eu trouxe. Foi o mais caro desses reforços e do Fortaleza, enfim, como um todo. Era um jogador que a gente já tinha no que se espelhar. A gente já sabia o que ele podia entregar. Então, por isso que eu trouxe o Moisés. O Moisés era para ter sido esse cara. Ficou fora dos últimos do jogo contra o Fluminense do Piauí e do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Nem sequer entrou em campo em nenhum minuto. Hoje o titular ali a gente fala que é o Machuca. Enxerga o Machuca como titular. Eu discordo. Você discorda? Eu discordo. Mesmo com a baixa tecnicamente do Moisés, eu acho que ele é bem superior aos seus suplentes, digamos assim. O próprio Machuca, né? Porque justamente pela técnica, eu acho que na hora do desequilíbrio, ele vai fazer isso, sabe? Não vejo o Machuca ainda sendo na frente do Moisés. Mas o Moisés, mesmo embaixo, eu acho que ele continua sendo o titular do Vojvoda. Eu acho que ele não utilizou nesses 2 jogos para dar uma rodagem máxima, para tentar chamar os jogadores, né? Chamar, Machuca, eu tô com você aqui, sim. Joga a bola, que você tá no meu plantel. Então, acho que é bem por aí. Eu acho que o Machuca entregou. Acho que, de momento, o Machuca ele tá entregando mais que o Moisés. Tecnicamente, o Moisés é melhor. O Moisés tem mais recursos, né? Tem muito mais experiência também. Mas aí, pelo momento, né? O Machuca tá entrando e tá indo bem. Sim. Assim, Essa questão da técnica, eu também ainda fico... Porque a gente já viu o Moisés entregar técnica no Fortaleza. A gente sabe que ele, pelo que ele mostrou no Fortaleza, ele tem mais do que o Machuca. Pela amostragem que a gente viu dos dois no Fortaleza apenas. Mas a gente relembra que o Machuca chegou com muita expectativa também. Muita. E era um cara que tinha também muitas características de técnica no drible, sim, na velocidade, na jogada mais com pouco espaço ali. Então, eu acho que nessa questão técnica também, se o Machuca conseguir carregar essa fase boa, uma regularidade né? Que ele tá tendo agora, que ele não conseguiu no ano passado, a briga ali com o Moisés vai ficar séria, viu? Não vai ser tão fácil assim pro Calvo, não, pelo que eu estou analisando de momento. Mas isso é uma coisa boa pro Vojvoda se os dois estiverem bons momentos, os dois muito bem fisicamente também, entregando muita coisa. Só quem ganha é o Fortaleza. Mas eu trouxe essa questão do Moisés, porque além dele, os outros, eu acho que se for para destacar quem foi a grande contratação do Fortaleza nessa janela, eu vou destacar o Moisés. A gente tem o Santos também, acho que seriam os dois, né? Sim. Não sei se vocês estão de acordo comigo. E eles dois são os únicos que eu enxergo dentro da fala que o Paes tanto pontuou no final do ano passado e no começo desse ano. Não vamos trazer jogadores para compor o elenco, a gente vai trazer jogador para ser titular e para brigar por titularidade com aqueles atletas que a gente já sabia que eram os titulares do Fortaleza. Para mim, Moisés e Santos. Sim. Todos os outros 5, né, que a gente citou aqui, não brigam por titularidade hoje com os jogadores que a gente tem de titulares com o Fortaleza. Você enxerga o Tauan Lara brigando com o Pacheco? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é porque eu nunca gosto de analisar o jogador pelo nome, né? Às vezes o cara arrebenta e tá tudo bem, né? Sim. Assim é mais fácil. Mas a gente tá num papel que
Na mesma fala do Paes, vamos trazer jogador para ser titular, todo mundo brinca nas redes sociais, a gente vai trazer jogador para jogar e não é para compor, uma coisa assim, né? Mas o próprio Vojvoda, em coletivas recentes, falou que do desejo dele de trazer mais jogadores para que possam realmente jogar, não é para compor ali o elenco. Um exemplo, você citou agora o Tauan, né? Eu acho que ele não vai brigar pela posição com o Pacheco. E acredito também que só foi feita essa contratação, esse movimento de mercado, por conta da situação do Gonzalo Escobar. Né? Porque a gente, como os comunicadores, não temos a real noção do que está acontecendo com o atleta. Mas acredito que foi uma questão de emergência ali, surgiu a oportunidade praticamente no último dia da janela e o Tauan chega. Tanto que o anúncio do Tauan é feito praticamente na mesma hora que sai a escalação do Fortaleza do jogo do Botafogo. Né? Eu acho que deram uma amenizada na crise ali para não ter muita corneta, digamos assim, muito xingamento. A gente sabe como é que é esse lance de torcedor em rede social. A gente sabe como que é o marketing do Fortaleza para a contratação, né? Eles nunca soltam assim. Sempre tem uma brincadeirinha, um negocinho. A gente viu que a do Rosseto eu também não lembro de ter tido esse movimento. Então a gente vê até pela comunicação do clube que essas últimas contratações, elas fogem do discurso do Marcelo Paes. Sim. Porque essa janela do Fortaleza, ela teve muita reviravolta, teve muita novela, teve muito altos e baixos, e eu acho que isso também prejudicou o trabalho da diretoria. Porque o próprio Marcelo chegar em público na coletiva de imprensa e falar jogadores, Filipinho e Bruno citar Gomes... nomes, né? Citar nomes diretamente, falar, foram desonestos com o Fortaleza. Muito forte. É porque o negócio não foi... pegaram eles de fato. Se a gente, perdão, Cris, a gente pegar o fato da palavra que o Paes falou, vamos trazer só contratações pontuais e pegar o chapéu que os outros clubes deram, a gente coloca Piove, Alexander Barbosa. Sim. E esses nomes, eu sei que o Alexander tá com uma má fase, né, no Botafogo, mas na época era, nossa senhora, que baita zagueiro. Hoje a gente tem Cardona, Kutsevich também, que vai performando muito bem, né? O Kutsevich tem até gol. E a gente já vai vendo que a galera vai esquecendo um pouco. Mas se a gente pega esses nomes e compara, a gente vê que são atletas para ser titulares. Então, Cris, a gente viu que o Fortaleza, de fato, ele queria seguir esse discurso que o Paes falou. Eles trabalharam para isso. Porque quando a gente pega um POV, como o MM citou, o próprio Alexander Barbosa, o Bruno Gomes, que estava na seleção pré-olímpica, esses caras, você pode ter certeza que eles iam chegar ou para ser titulares ou para brigar por titularidade. Mas não deu certo. Você acha que faltou alguma coisa da diretoria do Fortaleza nessa janela? Você acha que, por exemplo, a saída do Papelim, a mudança do Alex Santiago virar presidente e da instituição, e eu sei que o Paes falou muitas vezes que ele ainda continua auxiliando dentro do departamento de futebol, mas não dá para desassociar que o cara agora tem muitas responsabilidades também, a mais. Você acha que isso influenciou? Marta, são 500 perguntas numa coisa só, mas e perguntas bem complexas. Primeiro, vamos pontuar, a janela de transferência não é só uma semana, né? O Fortaleza teve todos esses problemas com relação a negociações que foram frustradas, e aí juntou outro ponto com essa questão do atentado, que aí obriga o clube a se reorganizar em termos de contratações já na reta final, né? E aí, voltando para essa coisa dos problemas do Fortaleza com relação a contratações, gente, e aí eu não acompanho, a gente não está lá dentro do clube para acompanhar esses meandros. Mas, assim, o Papelim tem um perfil bem diferente do Bruno, né? No sentido de o Papelim conhece muito o futebol brasileiro, e não só de primeira divisão. É um homem, um profissional que tem uma experiência larga nisso, né? De estar em jogos, de assistir, de acompanhar. O Bruno também tem a experiência, mas, ao meu ver, tem um perfil bastante acadêmico, mais voltado lá para o mercado americano. Foi onde ele teve mais... Isso, onde ele foi... Conhecimento, conseguiu construir a carreira dele e tal. E, assim, então... Talvez, e aí é um achismo meu... Desculpa só interromper, eu acrescento, o Alex também tem muita visão do sul-americano. Pronto. Futebol sul-americano. E aí o Alex Santiago também, que é um cara que está sempre nos jogos, que tem essa visão mais ampliada de sul-americano. Então era aquela dupla ali com o Papelim nesse sentido, né? Era uma coisa que casava bem. E aí chegou o Bruno com esse perfil diferente,
um cara mais aparente ali, pelo currículo dele, Currículo acadêmico. extenso, né? Isso, um senhor currículo, mais voltado para o mercado ali americano, que é onde, repito, que é onde ele formou ali a carreira dele, enfim. Então, eu creio, tá? Isso aí é uma perspectiva minha, de que isso possa estar fazendo diferença de algum modo, mesmo com o Cifec acompanhando ali, mostrando dados, mostrando números e tudo. A gente sabe que jogador de futebol não é só número, né, gente? Sim. Uma hora você tira um 10, no outro dia você não tá legal e tira um 5. Então, assim, e análise de jogador de futebol é um contexto. Você traz o cara ali... O Barbosa e tal, no auge, o cara tá voando, e aí chega no clube e ele não tá bem. Será que ele vai ficar bem? Será que ele vai... Por exemplo, para citar um jogador que já está no grupo há bastante tempo, o Pikachu viveu seus altos e baixos, mas ali o clube sabe o que o Pikachu pode render, e o Pikachu cresceu com o Vojvoda, cresceu muito. Então, assim, não é só trazer, são várias perspectivas, não é só trazer jogador pronto, mas trazer um jogador que pode vir a melhorar, que pode vir a crescer, são vários perfis de contratação. E eu acredito sim que essa visão nova do Fortaleza diante do mercado, pelo menos visão nova, porque trouxe um profissional diferente do que tinha antes, pode ter influenciado nesse sentido. E aí, negociação é uma coisa que, não só no perfil de atletas, mas também na coisa da negociação, né? Porque certamente aqui a coisa é feita diferente. Você nunca negocia só com um jogador, né? Você negocia com o clube, com a família, com pai e mãe, enfim. E até com a imprensa, no sentido de, opa, vamos proteger tudo aqui, vamos, né? Exatamente. E eu perguntei isso primeiro para a Cris, para ela trazer uma análise, digamos assim, mais de fora, né? Porque você, como torcedor, a gente viu muita movimentação nas redes sociais, você certamente também viu, de críticas ao Bruno, a essa nova roupagem, digamos assim, da diretoria do Fortaleza e das contratações que ele trouxe. Por exemplo, a gente sabe que o Rossetto foi uma escolha não, mas foi um negócio que ele conduziu, que ele que procurou, que ele que indicou o nome, digamos assim, que ele já conhecia lá da MLS, tem o Luquinhas também, que pode ter vindo dentro dessa perspectiva também, e que hoje quem conduz a maioria dessas negociações é o Paes e o próprio Bruno. Mas o que você está achando dessas críticas ao Bruno, principalmente? Porque a gente vê que o torcedor, às vezes, pega um pouco mais pesado. E quando o Bruno chegou, ele foi muito elogiado. Eu mesmo elogiei bastante o Bruno, porque eu acho que o Fortaleza saiu da caixinha como a gente sempre espera que faça, mas que no decorrer das negociações e quando o negócio foi para a prática mesmo, as escolhas talvez não agradaram tanto assim. Marta, eu acredito que as críticas são corretas. Mas quando se coloca o nome apenas de uma pessoa, eu acho que já não é tanto. Entendi. Eu acho que a gente precisa criticar o setor como um só, sabe? Não só A, não só B. O departamento de futebol está envolvido nisso. Bruno, Paes, se o Alex tá, o Alex, se o fulaninho de tal, todo mundo, Cifec, enfim. Eu acho que são críticas que a gente precisa fazer como torcedor. A imprensa também critica, né, do modo geral. Quando se fala em peças pontuais e acabam não vindo também, tem a opinião, tem a questão nessa parte, né? Mas as críticas a uma pessoa só, eu não concordo, porque essa pessoa só não movimenta tudo, sabe? Falta aquilo, falta ali, né? O Alex, por exemplo, era um cara que era o diferencial ali nas contratações, né? Hoje ele toma conta de outras 1000 coisas, como você citou. A gente não sabe o que está acontecendo. Tá faltando o Alex, tá faltando o quê? O Boeck, tá faltando o quê? O Cifec. Então a gente precisa criticar como um todo. Acredito que só jogar a culpa nas costas de uma pessoa só, de um sistema, de um setor grande, né? Que já acertou, que já errou. Eu acho que faz parte, porém, não é justo, assim. Eu sei que jogar pedra, digamos assim, uma só pessoa é mais fácil, mas por que não no setor inteiro? Eu acho que se a gente trocar, o Bruno Costa não sabe contratar, o setor de captação do Fortaleza não sabe contratar, fica mais justo, sabe? E eu acho que cai muito no Bruno também, por ele ser a novidade. Ser o novato. Ele é o novato, entendeu? É o que representa ali, né? Eu concordo muito com isso que o MM falou agora, porque o Bruno, ele traz uma roupagem diferente, ele traz, às vezes, uma movimentação além do que o
o torcedor estava acostumado a ver, porque o Alex ele traz com muita força essa questão do sul-americano, de trazer jogadores aqui da nossa região, do nosso continente. O Bruno ele já tem um olhar um pouco lá para a MLS também, às vezes o torcedor não está tão acostumado, existe um preconceito também com o jogador que vem todo, jogou bem, mas jogou na MLS e tal. E a gente viu muita gente citando o Caio Alexandre, que também veio de lá. Pois é. Então, a gente tem que ter calma e paciência. E o que eu acho que na apresentação do Bruno ficou todo mundo em choque, né? Assim, meio que, nossa, o Fortaleza foi captar. Isso, e a expectativa subiu. Eu acho que o torcedor, também. a gente ficou muito... O cara vai trazer o Messi pro Fortaleza. Não, ele vai lá na MLS. Inclusive, Bruno Costa, se você puder aí Tá fazer aí. as ligações. Mas eu acho que a expectativa foi contra a realidade, sabe? Aí quando a gente sabe, quando o torcedor... A expectativa lá em cima, quando vem um pouquinho mais embaixo, nada presta, Marcos, tá tudo errado. Só pra completar um pouco do teu raciocínio, que eu lembrei de uma coisa. Se não tivesse Bruno Costa, se tivesse tudo continuado do jeito que estava, provavelmente a gente estaria falando aqui, talvez, criticando a janela do Fortaleza da mesma forma. Sim. É o que eu acho também. É por isso que eu falo sempre o setor. É sempre o setor, não só um, não só o outro. Cada um tem sua personalidade, sua individualidade, mas acaba sendo uma coisa só. O pai não vai chegar lá na porta do fulaninho de tal, bater, vem jogar aqui no Fortaleza sozinho. É sempre um movimento coletivo. Isso. E nessas contratações que não deram certo, que o torcedor ficou muito revoltado, que a gente já citou, Bruno Gomes, Filipinho, Alexander Barbosa, Piovi, o pai estava envolvido. Não era só o Bruno Costa que estava lá e que não só Paz e Bruno, tinha outras pessoas envolvidas, a gente sabe. Mas assim... na Quem frente mesmo, quem cabeça a coisa, era o Paz estava lá em toda, gente. O Paz estava, claro, porque essa é a função dele agora, ele não é mais o presidente do Fortaleza, da instituição, que ele tem que cuidar também de várias outras coisas, isso fica a cargo do Alex, por isso que a gente agora falou que é impossível que o Alex possa abraçar tudo isso também nesse momento, e que o Paz, ele está focado 100% no futebol, e que essa questão da contratação, a do Moisés, por exemplo, foi ele praticamente que resolveu tudo ali. Porque eu estava envolvida nessa negociação, também pegando informações daqui e dali, do México também. E era o Paz que estava à frente. Deu certo, mas não é todas. E como ele mesmo falou sobre um termo até que viralizou aí no Brasil, o mercado está prostituído. Tava lembrando disso agora, porque... E a gente não pode levar isso tirar isso de jeito jogo, nenhum, de jeito nenhum. Numa janela que a gente viu o Bahia gastar 50 milhões em dois jogadores. Não pode tirar isso de questão de jogo. É de fato o que o Paz falou, carrega muita verdade e tem muito essa questão de que a gente trabalhou, a gente tentou, e eu acho que a sensação para eles também, isso é um achismo, tá? Não estou dizendo aqui que eu ouvi o Paz dizendo, olha, não sei o quê, mas a sensação para eles também, eu acho que é um pouco parecida com a nossa. Claro que eles não vão externar isso, dizer, nossa, a gente fez uma janela ruim, não sei o que e tal. Mas internamente, eu acho que a cobrança entre eles também aumenta muito mais. Porque, como eu disse, Paz, ele é muito esperto, ele não é qualquer... ele é muito político, muito Paz. político. Ele não sai aqui prometendo rios e fundos para os torcedores. Ele mesmo faz questão disso. Eu não vou criar expectativa nos torcedores. Mas, às vezes... sem perceber, ele acaba criando, mesmo sem tentar criar. Porque quando ele chega e fala, a gente vai investir bem, vai trazer todo mundo para disputar por titularidade, é uma coisa que ele sabe que tinha potencial para isso, mas que dessa vez ele não conseguiu entregar. E aí cai responsabilidade no colo dele também. Ele sabe lidar com isso. O pai sabe lidar com isso muito bem. Aquela coletiva que ele deu foi justamente para isso. Para ele mostrar, a gente tentou, a gente de fato foi lá e estava com os nomes mapeados, e eram esses nomes que iam agradar os torcedores, mas o mercado está prostituído. E, infelizmente, o Fortaleza ainda não tem um investimento como o do Bahia para chegar a colocar dinheiro na mesa e fazer leilão para o jogador. Aí, primeiro, 2 pontos importantes. O Fortaleza se comunica, né? Chega um momento desse em que a torcida estava reclamando bastante, que as negociações não estavam dando certo. Marcelo Paes foi lá, fez uma coletiva e hablou, né? Falou muito. Falou desse mercado que está, abre aspas, prostituído, né? Que realmente a gente... É muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. Qualquer jogador hoje quer ganhar mais de 200 mil reais. Pois é. O Caio Alexandre,
a intriga dele, digamos assim, com o Fortaleza foi nesse sentido, porque ele viu o salário que ele poderia ganhar no Palmeiras, quis ir imediatamente, e depois o próprio Paes falou, ele achou que a gente estava dificultando a ida dele para o Palmeiras, e o contrato que a gente tinha para oferecer a ele aqui não era o mesmo que o Palmeiras ia oferecer, óbvio. Não tem como, né? E por isso ele ficou chateado. Então, gente, até o Caio Alexandre, que a gente está falando de um jogador, como o MM falou, que já estava no clube, que era o principal termômetro, que era identificado com a torcida, que gostava do Fortaleza, gostava da cidade. Se ele, que já tinha toda essa ligação, mesmo assim, ainda aconteceu tudo que aconteceu, imagina outro jogador que nunca nem pisou aqui, não sabe o que não tem a ligação, que não tem a ligação. E aí, só para eu concluir aqui o raciocínio, quando o Marcelo Paes dá essa declaração muito forte, que é a realidade do mercado brasileiro, que a gente está falando aqui, e expõe os nomes dos jogadores, que eles não cumpriram ali com a palavra, ele deixa muito claro assim, o Fortaleza ele pode não ter todo esse cacife financeiro para brigar com Palmeiras ou com esses SAFs que estão, né, derramando dinheiro aí. Mas o Fortaleza tem uma coisa que pouquíssimos clubes no Brasil não têm, na verdade, que é a credibilidade. Credibilidade no mercado e a coisa da palavra, não é isso? Pelo menos porque ele expôs para mim quando ele dá esse tipo de declaração. E que ele falou, eu prefiro ser enganado do que ser o enganador. Pois é, exatamente. Então, ao meu ver, isso, se o jogador for não pensar só com o bolso, isso, e pensando a longo prazo, ele vai encontrar no Fortaleza um lugar onde ele pode se desenvolver. Então, assim, um bom salário, todas as condições, tudo isso. E, assim, coisa que o Vojvoda também encontrou, tanto é que segue no comando da equipe. Sem dúvida. Com certeza. Então, assim, é uma credibilidade que a gente não vê, a gente não tem, assim, como é que eu posso dizer? Algo concreto, mas a gente sente. Exatamente. É uma coisa que corre nas negociações, que elas não são abertas, explícitas, mas corre. É que nem quando eu citei esse exemplo aqui já esses dias, é que nem quando você vai contratar alguém, você pega o currículo da pessoa e diz assim, caramba, que currículo maravilhoso. Mas aí eu vou chegar para você, Marcos, opa, eu sei que o Marcos trabalhou com essa... Ei, Marcos, como é que é essa pessoa? Exatamente. Então, são coisas que não estão no currículo, mas... E não só no futebol, qualquer empresa é assim, né? Todo você lugar. vai fazer então, aquele assim, network. Então é uma coisa que faz diferença na hora da negociação, eu tenho certeza. E por isso, e aí o melhor exemplo é o Vojvoda, né? Da credibilidade, da estabilidade, da confiança que o jogador que vem para o tricolor do PC vai encontrar. Esses jogadores já não vão mais encontrar esse espaço aqui, pelo menos por enquanto, né? Mas assim... dificilmente. Mas para mim, ele expôs como é que o Fortaleza joga limpo. Sim. Isso é muito importante. Busca jogar limpo, né? E eu acho que essa carta da credibilidade, a carta Vojvoda também, que muitos clubes grandes no Brasil, assim como o Fortaleza, foram atrás do Vojvoda. Gente, a gente já falando de uma seleção. Toda semana o nome do Vojvoda nos Trend Topics em algum clube. Em alguma movimentação. Basta um ser demitido, né? Que começa essa movimentação. A gente já sabe. Mas ainda bem que aconteceu essa renovação logo agora, para no final do ano ser uma loucura. Isso é loucura, aí Vojvoda vai para ele, enfim, já renovou. Mas é interessante a gente observar isso, porque foi uma seleção. A visibilidade, a vitrine que uma seleção que vai disputar, tem Copa América esse ano, tem eliminatórias, o Vojvoda podia ir para uma Copa do Mundo, e ele preferiu Fortaleza. Então, eu acho que isso mostra que ainda existem profissionais no futebol que levam em consideração mais, de fato, essa ligação, essa credibilidade, do que apenas o dinheiro. O Vojvoda é um caso desse. E, voltando agora a falar um pouquinho desse mercado, MM, a gente já destacou aqui o Moisés e o Santos. Você pode trazer outro nome aí do mercado? A gente falou esses aqui, de fato, podem brigar para ser titulares. E outro que você acha que esteja perto aí do que a gente já viu, dos jogadores que já entraram em campo. A gente não conta Rosseto e Tauan Lara porque os dois ainda não tiveram oportunidades. É difícil, Marta, porque a gente pega um recorte que não vimos os jogadores jogar, performar, o elenco inteiro não está conseguindo performar tão bem assim. Parar para pensar quem que você colocaria dos novatos é difícil. Você falou os dois que, na concepção, já podem chegar e ser titular.
Santos e o Moisés. Mas também tem o Cardona, que briga ali diretamente com o Tite, sabe? O Tite, a gente sabe, é o titular, mesmo com o procedimento na panturrilha. Hoje, ao meu ver, ele ainda é o titular, mas ele vem performando muito bem, já vem suprindo até uma certa ausência do zagueiro pela ponta esquerda, né? Ele praticamente faz as mesmas jogadas do Tite. Claro, com sua personalidade, com seu movimento de bola, enfim. Mas também o Kusevich. Eu acho que são os dois das zagas ali que a gente tinha Brits e Tite. Talvez se os dois entram hoje, não tenha essa pressão tão grande. E fazia tempo que um zagueiro do Fortaleza não fazia um gol de cabeça com cruzamento na bola. Verdade. Eu não lembro a última vez, de verdade. Se eu não me engano, foi o Tite, no ano passado, no comecinho do ano, um jogo de Copa do Nordeste, não vou lembrar qual agora, mas eu acho que foi isso. Eu não lembro, justamente. O Kusevich, se eu não me engano, no segundo ou terceiro jogo dele, fez um gol pela Copa do Brasil, né? Então a gente já vê uma certa melhora. Eu acho que esses dois jogadores são os únicos, ao meu ver, que já chegam, já pode vestir a camisa e entrar como titular, como já fizeram. Entende? Sim, fizeram inclusive agora, nesses 2 últimos jogos, se eu não me engano, contra o Fluminense e contra o time do Botafogo da Paraíba. Eu concordo também com a MM, Cris, queria saber sua opinião, porque eu acho que eles dois, pela amostragem que a gente teve do Kusevich até menor do que a do Cardona, eles mostraram que, tudo bem, a gente não tem um Tite hoje, antes era um Deus nos acuda, porque o Chapo não jogava, o Tobias não deu certo, a gente ficava desespero. Tem que botar o Brits aqui na esquerda, tem que botar o Benevenuto aqui na direita, Benevenuto que também a gente vai já comentar sobre. Exatamente, muita gente ficou sentido, né, com a saída do Benevenuto, com a vinda do Kusevich, porque, tá trocando 6 por meia dúzia, mas não, ele já mostrou alguma coisa. Ele já apareceu ali. Já se adaptou rápido, né? Ali já estão conseguindo... Tá falando até com a imprensa já? Falou, rapaz. A Blow foi muito. Pois é, e aí assim, a gente vê, por exemplo, e é uma posição assim que muito exigida pelo Fortaleza, né? Se a gente for pegar as minutagens da zaga do Fortaleza ano passado, é uma coisa assim, a do Tite, nossa, acho que foi o jogador que mais ficou em campo, né? Assim, em 90 minutos. Tem um dado, foi. que ele é um dos jogadores que mais atuou no mundo, né? Terceiro do mundo. Uma coisa assim. Gente, e assim, não deixa de ser impressionante como o Tite foi regular. Foi regular. Foi uma grande temporada do Tite. Uma grande temporada do Tite. E, assim, é um grande desafio para eles também, para quem está na reserva, porque, assim, provavelmente o Tite vai demorar mais um tempo para voltar e tudo. Então, assim, é o momento de mostrar tudo que eles podem, sabe? E outra, o desafio de se manter sem lesão, toda uma disciplina que vai além do campo, né? Que a gente sabe disso, mas... Muito bom saber ver que o Fortaleza, essas contratações, algumas já dão esses indícios de que, olha, a gente está aqui realmente não só para compor elenco, viu? Porque a gente quer jogar também. E vai muito o discurso do Paes que você falou no começo. Vamos trazer contratações pontuais, mas são contratações que vão brigar pela titularidade. Talvez eles não briguem, mas assim, eles vão ter espaço para isso porque... São muitas competições. E o Vojvoda troca muito. E o Vojvoda troca muito, né? Então, inevitavelmente, isso vai acontecer. E talvez, se a gente vê esses dois jogadores já começando bem a temporada, eles possam evoluir muito mais. Quem sabe chegar a um patamar muito maior e surpreender, né? Porque... Eu acho que eles já começaram bem. Eu acho que não é nem uma surpresa, assim. Acho que o Kusevich um pouco mais que o Cardona. Porque quando o Cardona chegou, eu gostei da contratação, gostei das características. Achei uma boa contratação. Né? Pedido do Vojvoda. Tem ali a ligação com o Brits, pelos dois serem argentinos. Sim. O Brits já deu certo. Tá um pouco esquentadinho, né? Tudo bem. Já analisei que ele tá no inferno astral dele. Sim. Por isso que ele tá desse jeito. Ele tá um cartão para ser suspenso. Ele tá suspenso. Ele tomou? Suspenso. A Copa do Nordeste, Brits não estará no Clássico Rei. Esquece. Adeus. E também não vai estar no Cearense na semifinal. Mas, enfim, o Cardona, ele chegou com essa expectativa, porque o torcedor do Fortaleza já tinha o Brits, querendo ou não, como referência de zagueiro argentino, uma característica diferente. Eles são mais raçudos, digamos assim.
Cardona já mostrou isso também em algumas oportunidades. Eu acho que ele vem entrando bem. Ele não foi como o Tobias, por exemplo, que a gente teve no primeiro jogo. A gente já viu. Já virou a cara. Gol contra. Foi uma estreia com o pé direito, né? Meu Deus. No gol. Enfim. E depois ele teve outras oportunidades também. E foi determinante ali em erros que provocaram o placar adverso para o Fortaleza. E o Cardona não, ele mostra ser mais seguro, como o MM trouxe. Ele tem características parecidas com a do Brits, da saída de jogo, de se construir a jogada desde lá do É um fim. cara alto, tem bola aérea defensiva boa. E ofensiva também. Isso. A gente já viu ele tentando várias cabeçadas já nessa temporada. Então, eu destaco esses dois mesmo. E agora, falando mais do Kusevich, trazer mais aprofundada essa troca com o Benevenuto. O MM, pelo que ele falou aqui, ele já disse que achou uma boa, né? Pelo que ele vem atuando, né, nesses minutos, eu sei que são poucos ainda para falar, é melhor, é pior, não. Mas ele já tá tendo mais oportunidades, né? O Benevenuto também teve alguns minutos quando o Vojvoda colocou ele ali, mas já fez gol, já tá se sentindo em casa, né? E a gente sabe, quando o clima não vai ficando tão bom para um jogador, é melhor ele procurar outros ares, ir para outro clube. Foi pro Coritiba, tentou aquela troca com o Bruno Gomes também, mas ficou elas por elas ali. Então, a gente já faz um movimento, né, de mercado dessa forma, onde se traz um jogador para tentar resgatar outro, né? Kusevich vem, Marcelo Benevenuto foi para lá. Então, não acho que ele ainda seja melhor do que o Benevenuto, mas com certeza eu acho que ele vai ter mais chances. Acredito, se vai ser bom, se vai performar melhor ou não, aí tá por ele, né? A gente não pode fazer muita coisa, mas acho que a expectativa é essa. Essa questão mental também, as pretensões do Benevenuto no Fortaleza talvez já não fossem tão boas quanto a de um ele já cara sabia que não... o Benevenuto já estava meio que ali naquela zona. Zona de conforto. Já não estava mais com aquele ímpeto, com aquela vontade. Aí o cara novo que chega querendo jogar, ele já vem com outra. Então, eu quero jogar, eu quero mostrar que eu posso ser titular aqui também. Então, acho que essa troca também foi positiva nesse sentido. E a gente já viu um Kusevich entregar. Agora, quem não entregou nada até agora, ou entregou muito pouco, ou o que entregou foi ruim? Difícil mesmo? É difícil, porque... Por que é difícil? Porque todo mundo entregou alguma coisa ou porque são muitas opções? Não, é porque o tempo ainda é curto, sabe? Eu acho que... Mas a gente está analisando justamente esse tempo. Sim. E sequência também, né? A sequência também é muito rápida, né? Acredito que, pra gente falar de uma janela de modo geral, é até mais fácil, mas chegar num jogador, esse jogador X não entregou. Mas acredito que são coisas que a gente precisa mesmo analisar mais a fundo, né? Trazer um pouco mais desde o dia que o jogador chegou, aí teve toda aquela evolução, conhecer os companheiros, e aí muito se fala de jogadores que chegaram na janela do meio do ano, como Marinho, que não vem performando tão bem, está sendo muito criticado, mas o foco agora eu acho que a gente precisa também dar tempo ao tempo. Porque a gente sabe que temos um time titular, mas até quando esse time titular vai dar a cancha para os novatos, os novos que chegaram, suprir essas necessidades, sabe? Eu acho que é o conjunto. Eu sempre gosto de trabalhar o conjunto. Quando um time não vai bem, não é um jogador só, é o time, entendeu? Quando não ganha, é o time. Quando vence, é o time. Tudo, se a gente for jogar dessa forma, eu acho que a gente consegue meio que analisar melhor. Mas... são jogadores que precisam demonstrar algo. Todos. Não, falo também da zaga, até o último contra-ataque, que foi o Tauana. Então, eles vão precisar mostrar alguma coisa. Precisar porque a gente, como um clube, precisa de todos os jogadores. De A a Z, né? Então, a gente vai precisar deles sim nessa longo campeonato. Que a gente faça mais de 78 jogos de novo. Sim. Mais de 76, enfim. A gente vai querer brigar por grandes coisas. Isso eu acho que tá na cabeça de todo mundo. E outra coisa que muito foi falado também agora, janela não é só chegada, janela são as saídas também. Teve a do Caio Alexandre, com certeza foi a mais impactante, digamos assim. Mas, por exemplo, o Fortaleza teve retornos de 2 jogadores. Um foi relacionado em alguns jogos e o outro foi logo vendido, que era o Gustavo Coutinho e também o Bruno Melo.
Sim. Bruno Melo foi chegou a treinar, foi relacionado para alguns jogos no início da temporada. O discurso naquele momento era que o Vojvoda queria aproveitar ele, que não aconteceu, porque ele foi negociado com o Coritiba, contrato de empréstimo. Aí você olha para a lateral esquerda agora do Fortaleza, nesse momento que precisava de um lateral, porque o Escobar tá mal, o Bruno Pacheco estava lesionado. Será que esse movimento do Bruno Melo ser emprestado foi tão interessante assim? Ou se ele tivesse mas lá... Mas não dava como prever, não tinha como prever o que aconteceu, sabe? Os jogadores que o Vojvoda tem preferência são Bruno Pacheco e o Gonzalo Escobar. Sim. Mas aí, como aconteceu aquele incidente no ônibus, eu acho que não teria como... vou deixar o Bruno Melo aqui, porque vai que acontece alguma coisa. Eu acho que foi um movimento onde o Bruno Melo retornou, né? E depois partiu pro seu novo clube. E com isso a gente ficou com os dois laterais, né? Normalmente, né? Fazendo. Um jogava, o outro também jogava. Então, na hora da evolução do Escobar, na hora quando ele estava ganhando mais minutos, infelizmente ele sofre esse acidente, né? Então, eu acho que o movimento do Bruno Melo já era certeza. Eu acho que ele não ficaria no Fortaleza independente disso, sabe? Então, eu acredito que o Bruno já seria negociado de qualquer forma. Eu acho que ele não permaneceria ali para a lateral esquerda, por exemplo. Se fosse como um zagueiro esquerdo, talvez. Porque era isso, a perspectiva inicial era essa, para ele ser utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo. Mas... se ele não tivesse negociado, ele estava ali no elenco precisando de um lateral, acho que o Vojvoda não... Sim. Porque essa polivalência é algo que o Vojvoda valoriza muito, desse jogador que ele pode atuar ali em mais de uma função dentro do campo. Mas, enfim, o Bruno Melo acabou que foi negociado, empréstimo para o Coritiba, e eu acho que passou muito também dessa relação com o Coritiba, de estreitar estes laços, porque o Fortaleza tinha interesses lá no Coxa, que era, no caso, o Bruno Gomes, que a gente sabe, o Coxa também queria negociar com o Fortaleza, acho que o Fortaleza também teve muito azar nessa janela, que aí lá vai o Internacional, que tem porcentagem do Bruno Gomes o cara nem também, jogou lá. Justamente, eu também quero. Aí, do nada, assim, sabe? Então, teve azar também nessa questão. Teve azar, digamos, na questão do Vargas também, porque entre Fortaleza e Atlético a negociação andou, estava tudo certo entre eles, o jogador que motivos pessoais dele, não quis vir. E financeiros também, não quis vir. Mas aí nessa do Vargas, a gente puxa essa outra questão, do atacante. Também foi questionado o Marcelo Paes. Vai vir outro centroavante, já que o Silvio Romero deixou o clube? E ele falou aqui no Fortaleza Cast, inclusive. Acho que 3 atacantes de grande porte é muito difícil de você manter. A gente conseguia, porque o Romero era um cara muito de boa, muito tranquilo e tal. Foi perguntado muito sobre o Mastriani. Sim. Falou, não, como é que a gente vai colocar esse povo todo para jogar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, no finalzinho da janela, eles disseram, não, a gente quer um centroavante, sim. Porque aconteceu, o Thiago Galhardo teve também muito sequela psicológica do atentado. Inclusive, deixar novamente aqui toda a solidariedade mesmo para o jogador, para todos eles, porque é, de fato, muito pesado tudo que aconteceu. E tem o julgamento do Lucero. Que é daqui a pouquinho, né? Que é daqui a pouquinho. Semana que vem, né? O julgamento das audiências, né? Sempre deixar claro. São 2 audiências, não é isso? É, isso. E aí vai acontecer essas audiências. O Alex falou que vai estar presencialmente lá no Peru para acompanhar tudo isso. Mas é um movimento que não estava nos planos do Fortaleza inicialmente, pelo que o Paes falou, e que depois... Mas será que ele não estava escondendo o jogo? Questões. Pois é. Eu lembro que no ano passado, quando o Fortaleza estava na lanterna, ele deu uma coletiva, ele tinha falado que vinham 3 jogadores. Todo mundo, meu Deus do céu, acabaram vindo 8. Acabou o mundo. Vindo o dobro, sabe? E esse mesmo movimento aconteceu esse ano. No início do ano, 3 ou 4 titulares e tal, vieram 7. E era para vir 8. 8 ou 9. E pode vir 8 ainda. Justamente. Então, são coisas que o pai joga ali no momento mesmo para se resguardar. Ele sabe que a torcida vai criticar, mas ele usa como é que eu posso falar? É melhor ele ser esse testa de ferro, digamos assim. Eu acho que é um à movimento de tipo assim, eu tô entregando aqui 4. E aí eles vão criticar, mas eu vou
eu sei que eu vou entregar 8. Então, é o copo meio cheio, meio vazio, né? Ele vem, dá esse número, joga, sabendo que ele vai superar esse número e depois a torcida vai... E quando mesmo a gente pergunta para algumas pessoas, o mercado Fortaleza já fechou? Aí responde, não, Fortaleza sempre está de olho no mercado. Então, sempre estão observando ali o que pode acontecer. Surge aquela oportunidade, eu acho que eles já vão mesmo imediatamente atrás. Não perde tanto tempo assim. Porque quando a gente sabe, já é a ponta do iceberg, né? Já está quase certo de ser assinado, ou então, inclusive, até já assinou. Mas as negociações sempre duram meses, 2, 3 meses. Não costuma ser tão rápidas assim, saiu hoje, amanhã o cara já está contratado. Não, também não é assim. Demoram e, às vezes, o torcedor também precisa ter paciência. Eu já tento me controlar bastante, porque a gente tem um papel muito importante que fala com o torcedor direto. Sim, aqui o Fortaleza Cast fala com o torcedor direto, porque traz personalidades, traz torcedores para falar. Então a gente precisa meio que ter essa noção de que nada é no imediatamente. Uma negociação dura 2 meses, então a gente precisa ter um pouquinho dessa calma também. Não a calma de ficar esperando, mas sim a calma de, na hora que saiu isso, entendeu os processos, saiu o nome, o Fortaleza vai ter que se virar para tentar achar a melhor solução para contratar esse atleta. Marcos, eu tenho uma pergunta para ti. A Martinha já falou aqui do Gustavo Coutinho, e aí eu fui ver aqui os números dele esse ano, né? 13 jogos, 7 gols e 2 assistências. Era um jogador que era para ter... Era isso que eu ia trazer também, porque estão atrás de um centroavante agora, mas Pois não tinha já um tinha em casa, esse centroavante em casa? O Gustavo Coutinho não podia assumir essa responsabilidade? Assim, eu sempre deixei claro, o pessoal que me assiste, que eu contaria sim com o Coutinho pelo menos nesse primeiro semestre, né? Mas, infelizmente, as coisas andaram que o Fortaleza decidiu vendê-lo por 7 milhões, enfim, ainda permaneceu com a porcentagem do atleta. Mas eu, particularmente, queria que o Coutinho tivesse mais oportunidade. Eu gosto do futebol do Coutinho, eu acho que ele é um grande atleta, um grande artilheiro por onde passou, né? Trouxe esse adjetivo com ele, e com isso a gente ficou nesse pensamento. Poxa, a gente tem um cara aqui, por que a gente vai atrás de outro? 35 anos, Vargas, alto salário. Tinha um jovem de 27 anos aqui, salário não tão alto, mas dá para manter. E mais fácil de administrar, coisa do ego e tal, provavelmente, né? Não é um cara que já passou por seleção, não é um cara que já passou por grandes clubes de Libertadores, etc. Mas é um atleta que você pode contar ali, sabe? Você pode... tua vez aqui de jogar, bate aqui toma aqui tua camisa, vai jogar, faz lá teu gol, dá sua assistência, que hoje é teu dia. Aí vai falar isso para um cara que é experiente, já passou por seleção, alto salário, 35 anos, enfim. É mais difícil. Fica em casa hoje que tu não vai ser convocado não, só vai os 2 atacantes. O cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? É mais fácil tu falar isso, processo, tudo são processos. E aí o país sempre diz, né, como é que eu vou administrar 30 jogadores no elenco? Porque 7 ficam de fora. Porque só são relacionados 23, né? É difícil. Então, eu preferia ter mantido o Gustavo Coutinho, mesmo sabendo das poucas chances, ou não, né? Vai que ele, cada jogo faz um gol. Exatamente. Aí ele era titular, já tomava até a vaga do Lucero, né? Já valorizava o quê? De 7 milhões para 14, mas também poderia jogar nada. Desvalorizar. São riscos, né? Apostas que nesse caso, o Fortaleza preferiu a negociação logo agora. Perde não, né? Porque em for a negociação, o Fortaleza teve um retorno financeiro, ainda mantém uma porcentagem. Mas, pelo lado esportivo, agora o Coutinho defende a equipe do esporte. Inclusive, que marcou contra o Fortaleza. De pênalti. Exatamente. Lei do ex. Então, já botou aí para trabalhar essa lei do ex. Mas, o Leão ainda tem algumas pretensões nesse início de temporada. Mas, Marta, você não começou o programa dizendo que a janela fechou? E fechou mesmo. Fechou, mas tem uma brecha aí que o Fortaleza pode utilizar. E o que eu sei de bastidor é que o time... existe de fato essa pretensão, essa vontade do dia 1º de abril ao dia 19 de abril, trazer um centroavante. Não conseguiu o Vargas, trazer um centroavante. Mas onde? Como que é essa brecha? Jogadores que estão disputando os estaduais no futebol brasileiro, tem sempre lembrar isso, não vai trazer um lá
do Chile. Não pode, tem que atuar aqui no futebol brasileiro. Existe essa brecha que a CBF, desde o ano passado, concedeu, digamos assim, e o Fortaleza pode buscar um atacante. Você acha de fato necessário, MM, trazer mais essa peça? E só um atacante mesmo, ou você acha que precisa de outra posição ali para ser reforçada? Eu acredito que faltaram, né? De maneira geral. De maneira geral, né? Faltaram o volante que chegava, né? O cara que seria o diferencial, mas eu gosto de falar que o Cauã foi essa contratação, entre aspas, sabe? Porque a gente viu o Cauã na Copinha, ele não foi tão bem, mas ele teve um destaque, mas não foi tão bem. Eu assisti todos os jogos da Copinha, não gostei do Cauã na Copinha. Hoje ele no profissional, jogando Copa do Nordeste, é outra coisa. É um craque da bola, sabe? Então, a contratação para esse primeiro semestre do Cauã, entre aspas, para o futebol profissional do Fortaleza foi boa. Dá para dar essa enganada. O Paes falou que o Pikachu também era uma contratação para esse ano, né? Por causa da compra. Então, se a gente juntar todo esse retrospecto, também dá essa encaixada, entre aspas, tá? Mas eu traria sim esse camisa 9, tá? Traria. Agora, quem? Não sei. Mas eu acho que fica ali a brecha, porque Galhardo é muito criticado ainda, né? Galhardo não consegue performar tão bem desde o ano passado. Muito criticado, deve ter o salário muito alto, muito tempo de clube também. Aí, como você disse, o cara, um novato, chega, já quer demonstrar, já vai naquela pegada de mais raça, de mais fôlego, e aí vai brigar diretamente. Mas também temos que ver a qualidade, né? Temos 2 centroavantes, Lucero e Thiago Galhardo. Vojvoda tentou o Pedro Rocha ontem, né, contra o Botafogo. E aí não foi tão bem, perdeu bastante chances claras. Daí a gente vê que não tem muita intimidade ali com a posição. Exatamente. Então, pode sim. Eu queria muito ter esse novo camisa 9, né? Porque é muito tradicional esse camisa 9, mas não podemos trazer também um cara que salário astronômico, muita rodagem no futebol, porque a gente sabe que vai ser difícil controlar o bastidor dele. Também pode ser um jovem, o próprio Yarley, né? Acredito que foi o contrato renovado, comprado. Foi comprado. Pronto, isso, perfeito. Mas aí a gente vai precisar, sim, desse camisa 9, ao meu ver, sabe? Então, a gente fica nessa expectativa. Chris Navy. Não, e aí, pensando também, né, assim, um centroavante, e pensar também o quê? Sendo o cara do futebol brasileiro, na adaptação, como é que vai funcionar toda essa questão por trás mesmo. Ele vai se adaptar ao jogo do Vojvoda, vai conseguir ser o cara que está lá no banco. Repetindo, né, gente? O Vojvoda vive mudando de time, o Lucero nessa última partida já não entrou de titular, né? Foi. Então, assim, chegar no Fortaleza e dizer que vai ficar no banco é até uma coisa meio difícil, porque a qualquer momento o cara pode ser chamado e vai, e funciona, e tem funcionado. Eu acho que é um ponto também que faz com que muitos jogadores sigam acreditando e permanecendo no Fortaleza, porque eles sabem que, olha, em algum momento... Não é que daqui a 2 meses eu vou entrar, é assim, no próximo jogo eu já posso entrar. Então, assim, aumenta a competitividade, aumenta a entrega, né, de dizer, olha, eu quero mais. Então, assim, precisa vir um jogador que se adeque a tudo isso. Você pode ser titular hoje, mas você pode ser banco amanhã. E aí, ritmo de viagem, e Nordeste, né? Tudo mais distante da perspectiva de quem está lá no Sudeste, né, meu povo? Mas vamos lá. Muitos dos jogos são por lá também. Então, tem que pensar em todos esses quesitos, não só de futebol, mas de adaptação, para saber que jogador vai ser esse que vai vir para o ataque do Fortaleza. Eu também acredito que eles devam trazer aí um centroavante, né, que é o que precisa. E quando trouxer, estaremos aqui novamente comentando no Fortaleza Cast, porque esse episódio, infelizmente, já chegou ao fim. Quero agradecer de novo ao MM. Faça aí, chamei a galera também pro Bora Leão, todos os dias. Pode chamar. Eu que agradeço, tá, Marta, a Cris, sempre de portas abertas aqui. Todo mundo que assiste Bora Leão, vem pra cá, tá? Vem pra cá. Ó, vou divulgar lá no BL, pra assim que sair esse episódio aqui do Fortaleza Cast, todo mundo vir pra cá, tá? Então deixa o like aqui no Fortaleza Cast, tá? Marta e a Cris agradecem o nosso trabalho aqui, o trabalho das meninas espetacular, tá? E também desejar Feliz Dia das Mulheres a todas. Claro. Né? Obrigada. Todas, tá? Claro que a gente tá gravando aqui no dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres. Grande prazer estar aqui com essas duas referências aqui do nosso jornalismo esportivo. Que é isso, MM. A gente agradece demais também sua participação. Cris,
Parceria de sempre, muito obrigada. Mais uma para a conta, né, Martinha? Valeu. Valeu pelo convite. Satisfação, Marcos, te conhecer pessoalmente. E é isso. Valeu, gente. Obrigada e até a próxima. E é isso. Tchau, tchau. Semana que vem a gente tá aqui de novo com mais um episódio. Beijo e até a próxima.